A greve dos caminhoneiros. No interior do estado, aves e porcos morrem por falta de ração, situação tão crítica que hoje um produtor de Santa Maria de Jetibá vendeu frango a R$1 na serra. E o governo assinou um decreto emergencial para a liberação do farelo estocado em navios no porto de Tubarão. O produto não pôde ser escoado pelas rodovias e agora vai servir de alimento para os animais no Espírito Santo. Na Grande Vitória, o reflexo da paralisação é a queda nas vendas. Os clientes sumiram. A Federação do Comércio estima redução de até 60%, um prejuízo de R$20 milhões por dia. Nas lojas, algumas mercadorias para o Dia dos Namorados ainda não chegaram. Essa é a terceira data mais importante para o comércio. Candidato denuncia humilhação em pré-seleção para uma vaga de emprego. O universitário disse que foi zombado com xingamentos e ainda teve que fazer flexões. Mãe flagra companheiro abusando sexualmente da filha de 5 anos dentro de casa. O homem foi preso e confessou o crime. Um dos chefes do tráfico de drogas de Ourimar, na Serra, é preso. Ele é suspeito de fazer parte de uma quadrilha que teria matado pelo menos 10 pessoas. E cerco eletrônico identifica carro clonado em Vitória. O veículo original está em Minas Gerais e começou a receber multas do Espírito Santo. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Candidato denuncia humilhação em processo seletivo para uma vaga de emprego. O universitário disse que foi zombado com xingamentos e ainda teve que fazer flexões. O TN ouviu uma especialista em carreiras. Ela fala sobre os cuidados que os candidatos e as empresas devem ter no momento da seleção. Eu comentei que eu era evangélico. Aí um deles falou, isso é evangélico? Não, você vai conseguir ficar aqui não. Você vai ver um monte de demônio passando aqui na sua frente aqui, você vai conseguir ficar na empresa não, você vai pedir para sair logo. A frase foi dita pelo diretor da empresa, onde esse universitário de 25 anos passou por uma entrevista de emprego. De acordo com o universitário, os xingamentos foram feitos por funcionários e, inclusive, pelo próprio dono da empresa. Além da humilhação verbal, o jovem conta que teve que fazer flexões na frente de outras pessoas. Quando eu cheguei entre umas salas, ele falou assim, vai lá agora e paga 5 flexões. Vai lá, faz isso. E falei, pô, mas por que flexão? Não tem noção fazer isso. Ele vai lá, rapaz, lá que você é frouxo, faz isso logo. Falei, tá bom, me submeti àquilo que eu tava precisando do emprego, acabei fazendo. Aí nisso que eu desci, foi tudo normal depois de novo, um funcionário foi e perguntou meu nome. Eu falei meu nome completo para ele, ele simplesmente riu da minha cara, juntamente com o presidente da empresa, falando que meu nome era lixo, que eu não podia me apresentar com aquele nome, que eles iam escolher outro nome para mim. Aí eu falei, não, você pode me chamar pelo apelido. Fui e falei para ele, que rapaz, não tem nenhum amigo para te chamar pelo apelido aqui não. Ele, que já está desempregado há quase 1 ano, ficou sabendo da vaga para porteiro virtual e decidiu se candidatar. Ele só não imaginava que o processo seletivo para concorrer à vaga seria tão humilhante. É revoltante, porque você vai procurar um emprego hoje em dia, já está difícil, eu sou desempregado desde julho. Aí você vai procurar um emprego e passa por uma situação dessa, você acaba desanimando. Tanto que na hora eu liguei pro meu pai, eu estava tremendo de raiva. Eu não estava conseguindo falar com ninguém. Só nos primeiros 3 meses deste ano, o número de pessoas desempregadas em todo o país já ultrapassa a marca dos 13 milhões. Em muitos casos, para conseguir o emprego, essas pessoas acabam se submetendo a situações de humilhação durante o processo seletivo para uma vaga. Se ele se sentir realmente humilhado, prejudicado, que teve um assédio moral ali, de uma situação de humilhação, então ele tem que realmente denunciar para que as partes possam ser ouvidas e ver se realmente isso aconteceu e se tiver que pagar alguma coisa por esses danos, pagar. Agora, tem que ter bom senso, né? Existem empresas que realmente não são preparadas para um processo seletivo e acaba passando uma imagem inadequada e fazendo questões que podem constranger o outro, mas isso acontece. Então a pessoa ela tem que ter um bom senso, fazer uma boa análise, respirar e também perguntar, é esse tipo de empresa que eu quero trabalhar? A especialista em carreiras explica ainda que o candidato deve saber qual a dinâmica do processo seletivo que irá participar
para evitar situações de constrangimento. O processo seletivo é o primeiro contato que o candidato tem com um futuro empregador. E isso diz muito a respeito dessa empresa. Então, todo o conselho que eu dou para as empresas é cuidado com o processo seletivo, que é nesse momento que você está passando a sua imagem. E essa pessoa que foi maltratada nesse processo vai espalhar pelo mercado de trabalho o que ele passou, e isso vai virar algo que pode prejudicar realmente a imagem dessa empresa no mercado de trabalho e, consequentemente, o seu negócio. O jovem conta que depois do ocorrido chegou a procurar a polícia. Quando eu cheguei na Polícia Civil, expliquei a situação para a pessoa que estava de plantão. Ele simplesmente falou para mim que eu tinha que fazer o boletim online. E voltei para casa e fiz esse boletim de ocorrência online. Aí quando deu por volta das 7h30 da noite, me responderam que meu boletim foi negado. Que eu tinha que fazer esse registro pessoalmente, na delegacia pessoalmente. E o endereço que eles me deram foi na própria delegacia que eu tinha passado já. Bom, a Polícia Civil informou que a vítima deve comparecer à delegacia para formalizar a ocorrência. Nós entramos em contato com o dono da empresa. Ele disse que o candidato foi avaliado durante a pré-seleção. Afirmou que o candidato fez um teste para saber como se comportaria com o estresse durante o trabalho, mas negou que tivesse humilhado o candidato. Sobre o fato do candidato ter feito flexão, o dono não se manifestou. Mais um caso de abuso contra crianças. A menina de apenas 5 anos foi violentada sexualmente em Cariacica. Este homem de 59 anos perdeu a esposa e agora perdeu também a liberdade, porque abusou sexualmente da enteada, uma menina de apenas 5 anos de idade. Os estupros aconteciam dentro da própria casa deles em Cariacica. Em fevereiro, a mãe da menina, casada com o marmorista há 2 anos, flagrou a cena e levou o caso à polícia. Uma cena, nas palavras da mãe, extremamente chocante e revoltante, porque ela viu o seu companheiro, o seu marido, abusar da sua filha de apenas 5 anos de idade. Ela expulsou, naquele momento, aquele cidadão do interior da residência e buscou ajuda, e buscou a polícia. A partir daí, então, nós instauramos o inquérito policial e conseguimos efetivamente comprovar que esse crime aconteceu. Em depoimento, a mãe da menina contou toda a cena que viu com detalhes. Inclusive, ela disse que, na hora, o ex-companheiro estava com as partes íntimas para fora da bermuda. Já a vítima, durante a conversa com o psicólogo da polícia, revelou que os estupros aconteceram, abre aspas, milhões de vezes. Não há dúvida nenhuma que ele é o autor do crime. Ele já foi denunciado, inclusive, já é réu, já responde a uma ação penal por estupro de vulnerável e tenho certeza que será condenado. O acusado confessou o crime, mas minimizou as atitudes dele. Não chegou a ter contato físico, não. Porque no susto a mãe dela exagerou e, logicamente, perdeu o controle. O senhor confessa, então, que o senhor fez algo errado? Algo errado. O senhor cometeu um crime? Sim, algo errado, sim. Mesmo sendo uma pessoa que supostamente é confiável, o crime de estupro aconteceu. O delegado aproveita e faz um alerta para que os pais ou responsáveis de crianças e adolescentes tenham diálogo aberto e educação sobre o assunto. Não há como a polícia vigiar a casa de cada um dos cidadãos 24 horas por dia. Então, tem que haver a participação popular. A sociedade precisa se engajar, precisa dialogar, levar esse assunto para as escolas, igrejas, centros comunitários e, sobretudo, para a mesa do jantar, para a mesa do almoço, para a mesa de domingo. A criança ou adolescente tem que ser orientado, tem que receber educação e evitar, sobretudo, saber reagir a uma investida de um abusador. O prejuízo de produtores rurais com a greve dos caminhoneiros. Sem ração para alimentar os animais, criadores de Santa Maria de Jetibá venderam frango a R$1 na serra. Se o alimento não chega às granjas, animais morrem de fome. Vendo que as galinhas não tinham mais o que comer, um produtor de Santa Maria de Jetibá decidiu vendê-las a um preço simbólico. 7.000 frangos por R$1 cada. Foi só anunciar a promoção que a fila se formou no bairro Nova Carapina 2, na Serra. A população fica favorecida, né? E não tem um desperdício. Tem 10 galinhas. Você tá levando pra onde? Pra casa. Quanto que tá custando a galinha lá? R$1 cada galinha. Como é que vai ser na sua casa com esse monte de galinha agora? Semana toda comendo galinha. Em pouco tempo, de frango em frango, de real em real, o estoque acabou rápido. Uma ação solidária que não diminui as consequências dos graves prejuízos dos criadores de aves e suínos do estado. Neste vídeo, o desabafo de um produtor de Marechal Floriano, que, revoltado, vê os animais morrerem de fome. Não consegui escoar minha produção,
porque os caminhões não chegavam para carregar e automaticamente todas as minhas cargas de milho e soja que estavam vindo também estão presas. Isso aí levando aqui a falta da ração para os frangos. Mortalidade começando, já não tem mais o que comer. Parece contraditório, uma granja lotada e lucro algum. Vocês acham certo esse frango todinho, que poderia alimentar várias famílias, o nosso Brasil tem que morrer de fome? Bom, e a Federação do Comércio estima um prejuízo diário de 20 milhões de reais. Nas lojas, alguns produtos encomendados para o Dia dos Namorados ainda não chegaram. A cena tem se repetido bastante na última semana. Lojas vazias em um dos principais centros do comércio de Vila Velha, a Glória. Eu acredito que a Glória em si está com 30% a menos do que sua venda normal no mesmo período do ano passado. Lembrando que a gente vai ter que trabalhar no feriado de quinta-feira para repor um pouco desse prejuízo. Nessa primeira semana de paralisação dos caminhoneiros, a FEComércio calcula uma diminuição em até 60% no volume de vendas em todo o estado. O prejuízo já chega a 20 milhões de reais por dia. Essa queda de vendas pode crescer de dia a dia, dependendo da evolução da greve, né? E além de não vender o produto, o governo também não está arrecadando imposto, né? São duas situações que andam paralelas, né? O dia 12 de junho, o Dia dos Namorados, é uma data sempre muito esperada pelos lojistas. A expectativa no aumento de vendas no período é sempre boa. Mas com a paralisação dos caminhoneiros, muitos produtos que seriam vendidos nesta data ainda nem chegaram às prateleiras das lojas. É o caso dessa loja de roupas. A prateleira com poucos produtos é reflexo da manifestação. A vendedora conta que algumas mercadorias já deveriam ter chegado desde a semana passada. As mercadorias estão todas nas fábricas ainda. Não chegaram os caminhões, nem saíram da fábrica. Nesta outra loja, a situação é parecida. Tem algumas mercadorias ainda que não chegaram, estamos esperando para repor, né? Que tá bastante, a gente está com expectativa boa, sempre é bom o Dia dos Namorados, mas vamos ver, né? Diante de prejuízos tão altos, a FEComércio calcula que será necessário pelo menos um mês para que o setor se recupere totalmente. Esse prejuízo está sendo enorme, né? A gente presume que a gente consiga recuperar daqui a um mês, 2 meses, mas isso é muito relativo. Nós temos agora, vai ficar prejudicado bastante o Dia dos Namorados, né? A terceira melhor data do comércio. O ganho é muito menor do que a perca, pode ter certeza absoluta. E diante do caos nas granjas capixabas, o governo publicou um decreto para liberar o farelo estocado em navios no Porto de Tubarão. É uma ação de emergência para garantir a alimentação dos animais. Uma publicação extra do Diário Oficial foi lançada nesta terça-feira para fazer valer o documento que requisita 40 mil toneladas de farelo de soja estocadas no Porto de Tubarão. Diante do fato de existirem estoques aqui no estado, a melhor solução seria a edição de um decreto de requisição administrativa, que, na verdade, é a intervenção do governo na propriedade privada, ou seja, o governo pode buscar esses produtos para disponibilizar para o setor, para que não haja o problema que está ocorrendo. O bloqueio dos caminhoneiros nas rodovias impediu que os produtores capixabas de aves e porcos recebessem ração para os animais. A expectativa é que, com esse decreto assinado hoje, os produtores sejam abastecidos com ração para alimentar os 30 milhões de aves e os 150 mil porcos no estado por pelo menos mais uma semana. O momento é tão caótico que qualquer volume que nós estivermos falando ele é importante, mas o volume é grande. Nós já temos, então, 40 vagões de trens posicionados nos fornecedores de farelo de soja na região centro-oeste para trazer essa carga. Isso é o equivalente a 2.000 toneladas de farelo que já estaria sendo
embarcadas no Centro-Oeste para atender o Espírito Santo. Isso é suficiente para essa semana, juntando o estoque que ainda existe em algumas granjas. Então, somado também ao volume que virá pelo vagão da VLI, nós teremos aí um estoque até na próxima semana, digamos aí em torno de 10 dias. Ontem aconteceu uma tentativa de abastecer os produtores. 47 carretas saíram em comboio de Santa Maria de Jetibá, no interior do Espírito Santo, para buscar 2.000 toneladas de farelo de soja e de milho em Uberlândia, em Minas Gerais. A Polícia Militar escoltou o comboio dos caminhoneiros para garantir o trajeto, mas quando eles chegaram a um ponto de bloqueio, no município de Brejetuba, esses caminhoneiros do comboio decidiram não entrar em conflito com os caminhoneiros manifestantes e então voltaram para casa sem a carga. Hoje existem 26 pontos de bloqueio nas rodovias capixabas. Nós recebemos na Secretaria de Segurança Pública representante dos caminhoneiros para abrir novamente um diálogo sobre a ida desses 47 caminhões. Foi uma conversa muito bem sucedida. Chegamos a um consenso sobre a importância desses caminhões prosseguirem, né? Neste momento, o grupo que participou da reunião na Secretaria de Segurança está visitando os pontos para que exista novamente uma conversa, um diálogo, a fim de que a gente possa retomar a ida desses caminhões. E o governador Paulo Artung confirmou agora há pouco que vai liberar nas próximas horas 3.000 toneladas de farelo que estão no porto. A Polícia Civil concluiu um inquérito que investigava a morte dos irmãos carbonizados em Linhares. Foi relatado ao Ministério Público a autoria de Georgeval Alves nos crimes de duplo homicídio triplamente qualificado e estupro de vulnerável. A polícia descartou qualquer indício que aponte a participação de outras pessoas no caso. Está preso um dos chefes do tráfico de drogas que atuava no condomínio Ourimar, na Serra. Sanderli Santos de Souza, de 21 anos, foi preso ontem pela Delegacia de Crimes contra a Vida da Serra. A prisão dele aconteceu no condomínio Ourimar e tem um significado especial para os policiais. No período de abril de 2017 até agora, ocorreram 10 homicídios na região de Felrosa, na região dominada por uma associação criminosa denominada POF, e também no Ourimar. A retirada de circulação desse indivíduo, principalmente ali do Ourimar, dá uma maior tranquilidade às pessoas que convivem naquela região. Mas o que voltou a atenção da polícia para esses crimes foi o modo como as vítimas eram executadas, com extrema crueldade. As características desses homicídios, a forma como eles eram praticados com requintes de crueldade, ora com golpes de faca, ora com golpes de foice e tiros de calibre 12 de fabricação caseira no rosto e na cabeça das vítimas, despertaram nossa atenção. Sanderli era o braço armado e também um dos mais cruéis do bando, que seria formado por 10 bandidos que agiam principalmente em Felrosa e Ourimar. O último crime que a polícia tem conhecimento cometido por Sanderli chocou não só a equipe de policiais, como também os moradores de Ourimar. Aconteceu em fevereiro deste ano. A vítima, um pai de família de 52 anos de idade, que chegava em casa junto com a filha. Ele foi morto na frente de várias pessoas com várias facadas e, novamente, com requintes de crueldade. Esse senhor morava no Ourimar. Os traficantes acharam que ele estava denunciando práticas ilícitas ocorridas ali dentro do condomínio. No momento em que ele estava passando pela praça com a filha, que é deficiente, esse indivíduo que foi preso ontem abordou ele, segurou ele pela camiseta, começou a desferir várias facadas na vítima na frente de todo mundo, levantou, estava indo embora. Quando a vítima pediu socorro para socorrerem ele, ele voltou, pisou na cabeça da vítima e desferiu mais algumas facadas até ocasionar o óbito dele. A polícia conseguiu informações e com elas elucidar os 10 assassinatos atribuídos à quadrilha e prender 8 dos 10 integrantes. A campanha nacional de vacinação contra a gripe foi prorrogada até o dia 15 de junho em todo o país. O Espírito Santo ainda não atingiu a meta de vacinação. Entre os grupos que menos se vacinaram estão gestantes e crianças de até 5 anos.
E a seguir, carro clonado é apreendido em Vitória. A identificação foi feita pelo cerco eletrônico. A gente já volta. Polícia Civil apreende veículo clonado em Vitória. A identificação do carro foi feita pelo cerco eletrônico da capital. O número da placa foi colocado no sistema e, ao transitar pelas ruas da capital, foi identificado. O veículo original está em Minas Gerais, mas começou a receber multas do Espírito Santo. A dona do veículo clonado comprou o carro na internet, mas não havia transferido o documento. E, de acordo com o delegado, não sabia que o carro era irregular. O vendedor do veículo já foi identificado e será ouvido na semana que vem. E a gente fica por aqui. Para você, boa noite. Até amanhã.